Programa Espírita Quarta Dimensão. Você vê os espíritos, ouve os espíritos, sente os espíritos? Calma, isso não é nenhum fenômeno sobrenatural. Somos espíritos imortais e ao longo de várias reencarnações em corpos diferentes, nós fomos adquirindo a sensibilização de identificar o mundo à nossa volta. Uma curiosidade bastante interessante. Você já reparou que alguns felinos, eles movimentam a orelha para cima e para baixo, para frente e para trás? O nosso corpo humano, a orelha, possui 3 músculos que podem fazer esse movimento. Mas e por que nós não fazemos? Dizem os cientistas que no passado provavelmente fazíamos esse movimento. Porém, com a sensibilização nossa da audição, deixamos de fazer esse movimento. Você já reparou que os enamorados, eles se beijam de olhos fechados? Mas qual o motivo disso? Dizem que é para sentir ainda mais o toque eletromagnético do outro corpo. Tudo isso é evolução, é a busca do ser humano para identificar o movimento à volta. Por isso, não critique aquilo que você já adquiriu ao longo dessas reencarnações. O que precisamos é saber as nossas conquistas já realizadas. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. O Quarta Dimensão já começou. Augusto Militão Pacheco nasceu em 1866 em São Paulo. Muito deve o espiritismo ao Dr. Augusto Militão Pacheco, pelo testemunho que deu da doutrina dos espíritos. Animado de uma fé imorredoura na vida espiritual, conseguiu prelibar, através de existências transitórias do corpo, a vida imortal do espírito imperecível. Formado em medicina, foi sempre incomparável bondade no tratamento de todos os seus incontáveis pacientes. Durante muitos anos, foi presidente da Associação Espírita São Pedro e São Paulo, uma das mais prestigiosas instituições espíritas de seu tempo, a qual posteriormente veio a se integrar na Federação Espírita Brasileira. Desencarnou em 1956. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradabilíssima do nosso querido amigo Antônio Monteiro, mas já descoberta também a segunda identidade dele, o palhaço Chantilly. Só que hoje eu vou conversar com Antônio Monteiro. Por quê? Ele faz toda a produção, o roteiro do Clube da Alegria Espírita, o quadro aqui do Quarta Dimensão. E tem o Ciências Kids. E ele fez um trabalho de pesquisa, ele e a Patrícia. Quantos anos a Patrícia tem, Antônio? Tem 11. 11 anos, mas de uma inteligência. Aliás, boa noite, meu querido amigo. Oh, boa noite. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Descontração aqui é sempre essa, afinal de contas, somos espíritos em processo de evolução, nada de estar com a cara sisuda, porque a vida é bela, né? A vida é bela. Mas bela é a vida. Bela é a vida. Isso. E nós devemos entender, porque cada um de nós é um projeto de felicidade, um projeto de Deus. E assim como a vida é bela, nós também devemos ter cuidado para aproveitar e não cometer muitas tolices.
sorrir alegremente, conviver com as pessoas, mas sempre entendendo Deus, sua natureza e nós dentro desse contexto. Pois bem, então o Antônio ele fez uma ampla pesquisa sobre a mediunidade, sobre a questão das obsessões, e nós estamos levando, durante esses domingos, essa questão da influência dos espíritos em nossa vida. E os nossos amigos anteriormente foram bastante claros aqui que tudo depende de nós. Mas é a questão da mediunidade, porque a mediunidade independe o quê? Do corpo. Aliás, independe da alma, porque é uma faculdade enraigada no corpo. Então eu convidei o Antônio Monteiro para nós conversarmos um pouco daquilo que ele pesquisou, as experiências nobres que ele teve até com a Patrícia, porque eles estudaram, uma criança de 11 anos, mas que detém uma bagagem espiritual. Mas para não fugir, lógico, o protocolo do nosso quadro, vamos a uma questão do Livro dos Espíritos. Questão 971. É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Quer dizer, nós convivemos. E eis a resposta dos imortais. Sempre boa, está claro, da parte dos bons espíritos. Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento o que lhes pareçam suscetíveis de se deixarem levar e que são, muitas vezes, o que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Nós devemos nos preocupar, sim, com a nossa vida terrena. Sabe por quê? Os vínculos que nós criamos, eles seguem conosco no momento da morte, para nós espíritas, do desencarne. Mas, Antônio Monteiro, a questão da mediunidade, o que você se maravilhou nessa pesquisa? Bom, antes de mais nada, a mediunidade ela é uma forma da gente, como ela é uma disposição orgânica, né, já nasce, justamente para a gente não perder essa referência espiritual, porque nós somos espíritos imortais, estamos sempre em contato com o plano espiritual. Então a mediunidade já vem desde épocas mais remotas, lá no mundo primitivo, né, ela vem de lá e vem se desenvolvendo. Agora, uma coisa interessante, Douglas, que durante essas pesquisas que eu tenho feito, né, o programa, é que as pessoas têm mediunidade, mas não sabem o que tem. Entendeu? Ela trabalha com mediunidade, ela vê coisas ali, vê coisas acolá, mas ela nunca sabe que é uma mediunidade, né? Olha, eu não indo longe, as crianças, por exemplo, tá, no lar, né, as crianças, elas costumam ver os espíritos, né, ouvem vozes, né? Então isso às vezes incomoda os pais, né? Porque há vários relatos, né? O YouTube está cheio, é riquíssimo de fatos, né, de crianças que veem os espíritos, tá? É uma mediunidade natural. Isso foi uma coisa interessante que tu falou. As pessoas elas não gostam de atribuir que elas podem estar entrando em contato com o mundo espiritual, né? Exatamente. Eu tenho, inclusive, chego lá na Sociedade Espírita Lírio do Vale, pessoas dizendo, olha, eu não acredito muito nisso, não. Imagine, eu tendo contato com o mundo espiritual, mas sempre nós estamos batendo na tecla o quê? É algo inerente ao corpo de carne. E como você muito bem frisou, Antônio, por que Deus não eliminou essa capacidade sensitiva? Por que ele não eliminou? É porque a nossa verdadeira origem, a nossa casa real, é o mundo espiritual. E a gente não pode realmente perder o endereço de casa, né? Exatamente, essa referência, né? Esse endereço. Em relação às crianças, não é uma coisa... Porque, olha, muitas crianças estão vendo espíritos. Por quê? Porque ela já vem com o corpo bastante... uma sensibilidade muito grande, muito aguçada, né?
Por exemplo, a gente vê, por exemplo, crianças com 5, 3, 4, 5 anos de idade que tocam piano, que é uma maravilha. Toca Beethoven, Mozart, né? Outras, enfim, crianças que já têm uma predisposição para a arte maravilhosamente bem. Tá? O que quer dizer isso? Isso é mediunidade. Tá? Agora tem aquelas que veem os espíritos, né? E às vezes os pais se perturbam por não conhecer a mediunidade da infância, por não conhecer as manifestações, os sinais, eles ignoram. Tá? Causando até prejuízo no corpo, né? Porque vai ao médico e aí entope a criança de remédios sem necessidade. Sem necessidade, exatamente. E reprime a criança, diz que ela está vendo fantasias, é mera imaginação, tá? Mas os pais têm que estar atentos para isso, observando. O pai tem que ser um cientista nessa hora, né? Sim, um cientista, ele tem que observar, analisar, tá? Para ver até onde vai realmente o que a criança está vendo. A figura daquele do amigo imaginário está perdendo mesmo o sentido, né, Antônio? Está perdendo porque já se sabe a causa, né? Né? Quando se sabe a causa, é o amigo invisível, né? Imaginário, né? E é uma realidade. A criança não está imaginando coisa, ela está vendo realmente um amigo invisível. De repente pode ser até seu anjo da guarda. Sim. O seu anjo da guarda. Agora, por que as crianças estão vendo espíritos? É muita criança vendo. Criança de 2 anos. Agora eu ouvi na viagem que eu fui para Marapaninha, né? Um pai me falou que a criança com 1 ano e meio ela vê. Por que ela vê? Ela olha e chora e corre para o colo da mãe. Quer dizer, alguma coisa ela está vendo, alguém diferente da família. Agora, Antônio, você está dizendo algo que realmente é um fato, está acontecendo. E você, querido telespectador, não adianta fugir. Não adianta fugir. Encare a situação, não o problema. Porque não é um problema, a mediunidade não é um problema. Como diz aqui a questão na resposta dos espíritos. Se você sintonizar com bons espíritos, maravilha. Agora, se for sintonizar com os maus espíritos, vai haver quedas. Então, não é um problema. São situações que devem ser investigadas. Como é que esse pai deve, de fato, Antônio, encarar a questão da mediunidade? Em que direção ele deve tomar? Olha, é a observação. Tem que observar e conversar com a criança. Tá? E procurar pesquisar. Olha, você não vai se tornar espírito para pesquisar o espiritismo, não. Você vai pesquisar o espiritismo para entender melhor o que é que está acontecendo. Né? Nós temos vários cientistas que não eram religiosos, eram até ateus até. Sim, né? William Crookes. Isso. Como é o nome dele? William Crookes, Charles Richer. William Crookes, Charles Richer, né? Tantos outros. Foram estudar o espiritismo para ver até onde vai se era real, era mentira, era fantasia, e se tornaram grandes estudiosos da doutrina espírita. Então, e outra coisa, Douglas, olha, por que a criança está vendo? Veja só, a gente sabe muito bem que a criança, ela acabou de reencarnar. Então, é como se ela tivesse um pé no mundo espiritual e outro pé no plano material. Se adaptando, né? Então o corpo está se consolidando, o espírito está se consolidando, se ajustando àquele corpo físico. Então ela traz elementos, traz lembrança do plano espiritual. Então ela vê o avô que já desencarnou, a avó, ou então um amigo de encarnações passadas, enfim, ela vislumbra tudo isso e torna-se natural, ela não se assusta. Porque é como se ela estivesse vendo uma pessoa já encarnada. Agora, um detalhezinho aí. Algumas crianças, elas não se assustam. Outras se assustam porque são almas altamente comprometidas, cuja a situação não está muito boa para esse espírito. E há relatos, e Allan Kardec estuda isso nos casos das obsessões, que existem espíritos que já reencarnam sendo perseguido pelos seus ditos obsessores. E aí, como é que fica? Porque o meu filho vê espírito e sorri para os espíritos. O outro vem e grita ao ver os espíritos. Qual é a solução? Daí, a nossa recomendação, como ele falou, procure conhecer o espiritismo. Mas eu não sou espírita.
mas não precisa ser espírita para pesquisar o espiritismo. Nós temos aí obras maravilhosas, as próprias coletâneas das obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênesis e obras póstumas. Também as obras suplementares da lavra de Divaldo Franco e Chico Xavier. Então veja lá, a partir do momento em que você pesquisa, vai bater o quê? A curiosidade. E aí, procure pessoas sérias. Pessoas sérias, porque nem todos aqueles que dizem ser espírita não detêm certos conhecimentos. Sabe por quê? Quando você observar que alguém lhe coloca mais medo do que alegria diante da mediunidade, afaste-se dessas pessoas. Porque a mediunidade, ela não traz dor e nem sofrimento. Pelo contrário, ela traz qualidade de vida. Porque eu, enquanto espírito, vou saber trabalhar o quê, Antônio? O meu corpo, né? O corpo, exatamente. Conhecer o corpo, tá? E voltando àquele assunto do espiritismo, para conhecer o espiritismo, se você não é espírita e tem a necessidade de conhecer, de saber o que está acontecendo com o filho, estudar o espiritismo. Por exemplo, eu não sou geólogo. Eu não sou geólogo, mas eu posso justamente estudar a terra, estudar as pedras, para ter algumas respostas, né? Eu não sei medicina. Tu não é astrofísico e vocês levaram, estou levando com a Gabriele. Com a Gabriele, aí as nossas galáxias. Ele não é, olha, a Gabriele tem quantos anos? Tem 11. 11? Não, tem 11. 11 anos, todas as duas com 11 anos. A Gabriele não é astrofísica, mas o Antônio também não é astrofísico. Certo? Ele é espírita, palhaço, né? Mas o que foi que eles fizeram? Não, eu quero levar no ciência e no... você sabe, então fique sabendo? Isso. Ciência, então o que foi que eles fizeram? Pesquisaram. Pesquisa. Então não precisa ser uma mente brilhante para conhecer as coisas, né? Isso. Pois é. Bom, voltando ao assunto da criança. Pais, não se assustem, tá? Leve com toda a naturalidade. Tá bom? Por quê? Porque depois de 7 anos, geralmente as visões, elas tendem a desaparecer, porque a criança vai ter mais contato com o mundo material, com as atividades de escola, com amigos, e as visões elas vão ceder. Agora, se caso essa criança realmente ela vai ter, na sua programação reencarnatória, uma mediunidade ostensiva, geralmente vai aparecer lá pela adolescência, geralmente. A gente conhece muitos casos aqui mesmo, lá no Lírio, no Rio do Vale, tem pessoas que começaram até com adultos, não é verdade? Sim, até sim. Adultos que começaram a manifestar-se a mediunidade. Então não se assuste, não se afogue, não leve sua criança no médico, procure conhecer a ciência, procure pessoas para te esclarecer, para te explicar toda essa situação. Então vamos lá, vamos seguir o programa, porque ele já vai já mudar de roupa. Isso. Tá na hora já, né? Tá na hora. Tá na hora, vamos. Calma. Não saia correndo, Aí vem ele, o palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. É isso aí, galera! Começando mais um Clube da Alegria Espírita em clima de festa junina, convidando nossos amigos, compadres Tilim e Buscapé. Bom, gente, estou aqui esperando o compadre que veio lá do interior. Coitado, ele está passando muita dificuldade, tá? Então estou aguardando ele, né? Acompanha. Ei, compadre! Pode entrar pra dentro, compadre! Compadre!
entrar. O problema é a minha falecida mulher. A sua falecida que já morreu? Isso, mas ela mesmo. E o que está acontecendo, já? Ela tá aparecendo pra mim. Pra você, compadre? Eu tô lá na sala, quando eu vejo, ela aparece pra mim. Eu vou pro quarto, quando eu vejo, ela aparece pra mim. Eu tô no banheiro, quando eu olho, ela aparece pra Mas mim. do céu, compadre. É porque ela gosta ainda do senhor, compadre. Ai, compadre, olha. mas eu tô assustado com isso. Não se assuste, não, que isso é normal. O senhor é médium. Hein? É médium. Sabia disso não. Não sabe, não? Não. Médium é aquela pessoa que tem... Eu sabia que era de escorpião, moreno, pardo. Não, quem faz nada disso, compadre. Não. Mediunidade é uma faculdade que tem de falar com o espírito, de ver, Mas não quer falar com o espírito nenhum, não, compadre. É, porque ela gosta do senhor, né, compadre? É a sua esposa, quem morreu foi o corpo, mas o espírito continua vivo, compadre. É, O corpo morreu, o espírito viva? vive, é verdade, compadre. Ih, compadre, você nada disso não. Como é isso? Me explica melhor. O amor continua, logo depois da morte, da desencarnação, o amor continua, compadre. Ele ama o senhor, compadre. Eu tô assustado, compadre. Eu acabei de enterrar a mulher, a mulher tá aparecendo pra mim. Mas é que lá, você enterrou o corpo. É? É, o corpo. Mas é do corpo que eu gosto. Isso, é um assunto que a gente vai falar no próximo programa. Eu vou me explicar como é que é, tá bom? Mas se ela aparecer de novo, o senhor olha pra ela, olha, mas não é só olhar de raiva, não, é de amor. Mas não tô com raiva não, tô assustado. Tá assustado? Então ela apareceu pro senhor, compadre, olha pra ela e fala, amor, o que é que o senhor quer? Fala já. Fala pra mim, isso é. Não, vai pra sua mulher, Ah, já. compadre. É, fala, amor, o que é que o senhor quer? Amor, o que você quer? Vai te embora, mulher. Não, não expulsa. Não pode expulsar, Não, não? não, não. Então bora fazer o seguinte. No próximo programa a gente vai falar sobre isso de novo. Tá bom. Mas não se assuste não, viu, papai? É normal. Tá bom. Tá? Aqui, já ouvi falar espiritismo? Já ouvi falar, mas não sei como é que é, não. Não tem nem porque comigo, não sei nem que gosto tem. Esse compadre não sabe de nada mesmo. Sim, vamos lá então, papai. Vou explicar no outro programa, tá bom? Tá? Então vamos chamar aqui o nosso querido amigo palhaço de suco. Ah, isso eu gostei. É. Então, vai ter batata hoje, compadre? Vai ter, compadre. Lá no cara da Eu posso, né? Vamos lá, deixa a convidada aí. Vamos lá, vem o vatapá. Vamos lá, olha a música, compadre. Vai. Vamos brincar de o que é? Bora brincar de adivinhação? O que é? Cai em pé e come deitado. No final vou dar a resposta. Compadre Tininho, cadê você, compadre? Você foi levar o busca-pé e ainda não voltou? Ô, palhaço de chuva. Tudo bem com você, Tudo compadre? bem, como é que tá entendendo? Tá tudo... Não, eu acho que tá tudo bem, né? Eu acabei de levar ele lá na rodoviária, tá? Que ele vai de ônibus, ele tem medo de barco. Ah, mas não vai de carroça, não vai de ônibus. Vai de ônibus, tá bom? E tu, compadre? Tá tudo bem por aqui. Vamos apresentar agora o nosso querido show de Liga hoje. show, vamos lá. É uma música bem animada meu, do nosso querido amigo Arraial do Bento. Do Bento e Totó, tá? Então vamos lá, bora rodar o clipe. Roda o clipe! Eita! Vamos lá, pessoal! A festa vai começar! Vai ter fogueira pra esquentar o arraial, lanterna, estrela, bandeirinha e festa até o sol raiar. Vai ter zabumba e sanfoneiro pra tocar, mandando som a festa inteira e os caipiras vão dançar. E pra comer vai ter cocada, milho verde, paçoquinha e também muita pimenta.
que é o que é? A resposta é a chuva! Aê, agora a hora do quê, socorro? A hora do abraço. Deixa abraço agora, abraço vai pra quem? Vai pra toda a galera que tá assistindo o programa. Isso, e pra Denise lá, deu certo na sola, Denise! Cadê o vatapá, Denise? Cadê a canjica, Denise? É isso aí. E a galera do CRAS também, né? O CRAS, que foi a festa da 29, não foi? Toda a galera aí do CRAS, uma abração aí, né? Aquele amigo dos café aí, os amigos muito legais. E um abraço vai pro Endo, seu vovô, seu Edi. Isso, um abraço. E agora nesse clima de festa junina, para terminar o programa. Vamos lá. Isso. No tingue-lingue do triângulo, a poeira que sai do chão, mais um licor pra embebetar o coração. Pois nesse passo ao som do arrasta-pé. Você já ouviu falar em doenças autoimunes? Doenças autoimunes é o estado em que o sistema de defesa do organismo humano, em vez de atacar vírus e bactérias estranhas ao nosso corpo, passa a atacar órgãos, proteínas ou substâncias saudáveis, como se estas fossem corpos estranhos. Como exemplo de doenças autoimunes, podemos citar o lúpus, o vitiligo, a psoríase e a diabetes tipo 1. As causas dessas doenças ainda não estão totalmente esclarecidas, porém, alguns profissionais as associam a uma predisposição genética e uso de alguns medicamentos. Outros profissionais denominam esses distúrbios como doenças psicossomáticas, ou seja, que têm origem na mente e manifestam-se no corpo. Esse estado mental nosso, ou seja, do espírito encarnado, desorganiza o nosso sistema de defesa, atacando células saudáveis do nosso corpo. No livro Missionários da Luz, pelo espírito André Luiz, há um trecho em que comenta-se que o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação através da mente, e esses elementos negativos refletirão sobre as nossas células. Devido a todos esses fatores, é necessário disciplinar a nossa mente para que as nossas próprias emissões mentais não venham nos prejudicar. Lembrando que da mesma forma que utilizo a minha mente para criar emissões mentais desajustadas, é a mesma mente que devo usar para restabelecer a saúde. Porém, isso só será possível com verdadeiras mudanças comportamentais. Além desse recurso utilizado para a recuperação, alguns profissionais deverão ser procurados, como psicólogos, médicos, enfermeiros, enfim, todos que ajudam no restabelecimento da nossa saúde. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará.